Olá, boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos falar de energia, medicina chinesa, a fase da menopausa, trazer para vocês também uma prática como a gente sempre faz para que você se cuide mais e passe por essa fase da menopausa numa melhor situação. Estresse, menopausa e recursos terapêuticos. Então, a relação entre o estresse e a menopausa é complexa e com o estresse podemos exacerbar sintomas da menopausa, em alguns casos até mesmo influenciar o início de uma menopausa precoce. O estresse crônico, ele pode aumentar a produção de cortisol, o hormônio cortisol, que interfere no equilíbrio hormonal, especialmente da progesterona, e impacta a saúde mental e física. E para lidar com o estresse durante a menopausa, as recomendações da medicina integrativa geralmente vão ser mudanças no estilo de vida, como dieta saudável, sono adequado, as próprias terapias hormonais, e práticas de relaxamento como meditar, exercícios de respiração, yoga e os exercícios corporais, atividades físicas, Tai Chi Chuan, Lian Kun e o nosso querido Qigong. Então, podemos dizer que na fase da menopausa precisamos apostar em recursos em saúde e que esses recursos promovam uma conexão ampliada. Precisamos que esses recursos sejam capazes de nos trazer mais do que nós já tivemos. Ele precisa trazer uma ponte que conecte o corpo, a mente, o espírito, como a medicina tradicional chinesa traz para nós essas informações. E na MTC, que é a medicina tradicional chinesa, esta ponte nós chamamos de Qi. E o Qi, ele na ciência moderna, ele é chamado de energia. Então, toda vez que eu me referir ao Qi, você vai saber, amiga, que é sobre energia que eu estou falando. E seja na perspectiva da medicina tradicional chinesa ou da ciência moderna, tudo gira em torno de energia e frequência. No entanto, há um salto quântico no nível da mente para o espírito, para o amor incondicional e a consciência do universo. Nós vamos falar mais sobre isso. Há mais de 5.000 anos, os antigos mestres descobriram que nada é tudo e que tudo é nada. E os físicos atuais, os atômicos, nucleares, de partículas, estão apenas começando a penetrar nos mesmos mistérios da energia que os antigos mestres compreenderam durante a prática espiritual há muitos milênios, né? A boa saúde depende de como você usa o seu Qi e se conecta com os eventos da vida e com a força vital universal. E o Qigong, vamos falar dele hoje, é um dia especial para falar de Qigong, uma prática corporal que você vai amar e adotar, espero que você passe por essa fase da menopausa de uma forma muito melhorada com o Qigong. O corpo possui uma inteligência inata para se curar, independentemente do que você vivencia ou vivenciou na vida, o seu corpo sempre trabalhará para retornar ou para alcançar o nível de cura. E isso tudo depende do Qi. Essa energia invisível flui continuamente por todo o sistema de meridianos do corpo. Meridianos são canais aonde o Qi circula. Quando o Qi flui livremente, você experimenta saúde, criatividade, vitalidade. Agora, quando o Qi não flui como deveria, ocorrem os desequilíbrios.
Se não forem tratados, esses desequilíbrios energéticos acabam se manifestando como doenças do corpo físico. E essas doenças são sintomas, mensagens que o nosso corpo envia para nos ajudar a tomar consciência dos desequilíbrios. Como a gente sempre aborda o tema da menopausa, a menopausa ela traz desequilíbrio hormonal e com esse desequilíbrio hormonal muitos sinais e sintomas. E por isso que nós vamos falar do Qigong, que é um trabalho energético, são exercícios energéticos, posturas meditativas que quebram bloqueios energéticos e promovem um livre fluxo de energia pelos meridianos. E com a prática regular, você acumulará recursos energéticos e o corpo pode usar para se autocurar. Uma vez que a sua sabedoria energética seja reavivada, o seu poder de cura é infinito. Chamamos isso de cura sem a mente. Estresse e desvitalização do Qi. Se você está se sentindo estressada, sobrecarregada, com pouca energia ou preocupada, com problemas de saúde, principalmente da menopausa, o Qigong pode te ajudar a repor a energia. Os benefícios que você recebe são seus para o resto da vida, não é algo momentâneo. Um corpo em equilíbrio não se apega a doenças. Ele também se regula emocionalmente, além de viver de uma forma mais intuitiva, com propósito, com paixão. Eu estou trazendo aqui para vocês os resultados que a gente acompanha aqui no consultório de mulheres que estão na fase da menopausa, em outras fases também, que praticam o Qigong regularmente. Mudar suas crenças para entender a unidade universal. O Qigong ele tem essa capacidade de trazer você para o aqui e agora e ampliar sua consciência. Experimentar a expressão do espírito no corpo e na mente é integrar, é fundir você com o momento presente, a sua essência. Ele também vai aliviar condições crônicas, seja elas quais que você vem carregando. Pressão arterial é certo que reduz, assim como o estresse. A resistência física e a flexibilidade vai dar um up. Inflamações vão ser reduzidas, problemas digestório aliviados. Redução e eliminação dos sinais de desconforto da menopausa, aumento da fertilidade, redução de riscos de abortos espontâneos para as mulheres que estão planejando a reprodução, ter criança. Para quem faz quimioterapia, aqueles efeitos debilitantes vão ser reduzidos com o Qigong. Sem dizer de uma recuperação mais rápida, seja de uma cirurgia, de uma lesão, de um trauma. O Qigong ajuda muitas mulheres a resolverem problemas com hormônios e distúrbios menstruais, além de mantê-las jovens e cheias de energia. Um dos objetivos do Qigong é ajudar as mulheres a terem um fluxo de Qi mais suave, além de ter uma melhor conexão com o útero, com os seios, promover uma mente mais clara. As posturas do Qigong é adequada para as pessoas que sofrem de diversas deficiências, bem como pressão alta, doenças da coluna, doenças dos olhos, fadiga, sem dizer infecções externas. E para otimizar, pode utilizar até bolas de massagem no abdômen, óleo essencial de patchouli, de ylang-ylang, diluídos em óleo vegetal de uva, fazendo massagens nos seios. No mês de março de 2023, o Shansha News publicou uma reportagem sobre o Qigong Baduandin.
O repórter contava na matéria que havia lido na internet uma jovem que havia publicado uma foto do seu cabelo antes e depois de 3 meses praticando o Qigong Baduandin nas redes sociais. E aí ele decidiu investigar. E aí ele contou nessa matéria, que eu vou deixar o link para vocês conferirem, que a jovem se referia a um vídeo que ela acessou, né, na internet com o Qigong Baduandin. E aí ela começou a usar esse vídeo para praticar. Esse vídeo também vamos deixar o link para você acessar. Ele é específico da Administração Geral Nacional de Esportes da China. Então, ele é um vídeo oficial lá da China. E ele tem mais de 10 milhões de visualizações só lá na China, né? E nos comentários, o repórter conta que leu depoimentos diversos de pessoas contando que melhorou o sono, fim das dores no pescoço, dores nos ombros, mãos, até questões de temperatura nos pés frios melhoraram. E pelos comentários, o repórter conta na matéria que percebeu que, além de prevenir tantas situações, teve também o caso da moça que conseguiu aí trabalhar a queda de cabelo, né? Aqui colocou a foto 3 meses depois como um efeito do Baduandin. Então, Qigong, ele tem várias escolas e uma delas é o Baduandin, que a gente chama de 8 brocados de seda. É o nome de tradução, né, aqui para o Brasil. E o Baduandin, ele é uma prática muito tradicional lá no Qigong. É um dos mais tradicionais, né? Tem mais de 1000 anos, né? Fácil. E é uma forma de exercício que combina postura, movimento, respiração, foco mental, tudo isso para promover a saúde e o bem-estar. Os 8 brocados de seda consistem em 8 movimentos. E esses movimentos vão ter alongamentos, rotações, flexões para frente, inclinação para trás, além de outros. Voltando a falar na entrevista, né, que o repórter ficou impressionado com os depoimentos do Qigong pelo mundo, né? Ele também falava de um médico que ele foi entrevistar, um médico-chefe adjunto do Departamento de Acupuntura, Massagem e Reabilitação do primeiro hospital afiliado da Universidade de Medicina Chinesa de Wuhan. E o nome do médico era Ye Yong. E aí o repórter conta, né, que o 8 brocados de seda é um tipo de Qigong na medicina tradicional chinesa que pode ter os devidos efeitos em uma determinada parte do corpo intencionalmente. Vê que maravilha, né? Então, por meio da regulação local do corpo. Aí ele contou, o médico, para o repórter, que o Qigong, ele tem a capacidade, o poder de drenar, né, os meridianos, drenar o sangue e melhorar as funções dos órgãos internos de modo a atingir o efeito de fortalecer o corpo mesmo e aí prevenir e curar doenças. Então, eu estou deixando na tela aí para você ver os 8 movimentos que são feitos. E depois, no vídeo que está aqui na descrição, você vai conseguir ver esses movimentos, né? E repeti-los. E também, cada movimento desse faz conexão com um conjunto de meridianos, aqueles canais de energia que eu te expliquei lá atrás, né? Então,
Por exemplo, quando a gente fala em puxar o arco para a esquerda e para a direita, é como atirar em uma águia, né? Tem um outro que põe as mãos no joelho e você vai fazendo um contorno, você vai ver no vídeo, balançando a cabeça e a pelve para aliviar o calor do coração. E na China, muitas pessoas idosas estão familiarizadas com os movimentos do Baduandin. É comum, nunca visitei a China, mas leio bastante a respeito e principalmente os turistas ficam impressionados como os idosos frequentam os parques bem cedinho para praticar Baduandin e outras práticas corporais. Mas, nos últimos anos, mais e mais pessoas nascidas nas décadas de 1990 e 2000 estão se apaixonando pelo Qigong Baduandin e vendo os benefícios, prestigiando, experimentando os resultados, né? E a prática do Baduandin realmente tem efeito. E aí, a gente pensa, como assim uma prática corporal pode fortalecer o corpo? E eu confirmo para você que um grande número de estudos clínicos médicos estão confirmando que a prática persistente do Qigong pode melhorar doenças crônicas, condições de saúde precária, aliviar dores e melhorar a qualidade de vida. Vou te explicar. Não é mágica. É conexão. Uma vez que você se redescobre nessas 3 situações, corpo, mente e espírito, você tem aí uma capacidade de consciência aumentada. E isso não tem preço. A partir daí, você se transforma, se reinventa. Então, como eu estava falando há pouco, tem uma postura que você vai ver no vídeo que a gente chama, né, de puxar o arco com as 2 mãos como atirar em uma águia. Ele pode expandir os ombros, o peito, aumentar a capacidade pulmonar, melhorar a função cardiopulmonar. E também nós temos para regular o baço e o estômago, né? Levantar a mão, vocês vão ver que tem uma outra que levanta a mão para o céu e depois desce. É um ato onde você vai melhorar a função do baço e do estômago, aumentar a clareza mental, diminuir a turbidez da mente, promover a motilidade gastrointestinal e melhorar a digestão e as funções metabólicas. E quando você ver o movimento, você vai entender como ele funciona. Já os movimentos do Baduandin, que é subir os pés com as 2 mãos para fortalecer os rins e a cintura, tem o efeito de restabelecer e fortalecer o Qi dos rins. E na teoria, na medicina tradicional chinesa, os rins são responsáveis pela produção dos ossos e da medula. Já como lá na matéria falava de perda de cabelo, né? Tem também essa questão do Qi renal, que ele é muito responsável pela saúde dos cabelos, principalmente pelo embranquecimento desse cabelo. A prática a longo prazo do Qigong, ela vai fortalecer a cintura, os ossos, fortalecer os rins e consolidar o Qi. Quando o Qi do rim é suficiente, o problema de queda de cabelo ou cabelo grisalho pode naturalmente melhorar sozinho. E ao mesmo tempo, os sintomas de dores lombares também podem ser aliviadas com a prática. Quando eu tinha 42 anos, eu ficava sentada em frente ao computador pelo menos 8 horas por dia para trabalhar, né? E comecei a sofrer de dores no pescoço, na coluna toda. E durante os meus estudos, eu encontrei um vídeo falando do Baduandin na internet. E comecei a realizar a prática sem entender muito. Uns anos depois, eu fiz um curso pelo Senac São Paulo e aí eu me aperfeiçoei e não parei mais. E além de continuar a praticar, eu comecei a ensinar
outras pessoas. E na minha experiência, posso afirmar que praticar o Qigong Baduandin não é limitado por local ou tempo. Ele leva 4 minutinhos, 5 minutinhos para completar a série toda dos 8 movimentos. Inicialmente, né, você vai seguindo o vídeo. E aí você copia o vídeo propriamente dito, seguindo as orientações de não ter pressa, estar presente no que você está fazendo, respirando, em sintonia com o teu corpo, né? E dali a pouco, você nem vai precisar mais do vídeo. No máximo, você vai precisar de uma lembrança dos movimentos e tudo vai fluir mais naturalmente. Depois que se torna natural para você, qualquer lugar é lugar. E aí, a frequência vai aumentando. Eu persisti por bastante tempo. Quando eu percebi que eu estava em um outro ritmo, que eu estava muito mais centrada, que eu estava observando o meu corpo melhor, nossa, eu não quis outra coisa. Então, praticar Baduandin é um processo de treinar a forma, treinar o Qi, treinar a sua intenção, tudo isso ao mesmo tempo. E a chave para que o Qigong Baduandin tenha eficácia, né, é que o praticante esteja no aqui e agora, concentrado, interessado. Lógico, a amplitude de movimentos, a profundidade da respiração, tudo isso coordenado vai ajudar muito a sua função cardiopulmonar. E uma vez esse sistema estando otimizado, o seu corpo vai ter outra resposta, vai ter muito mais saúde. Somente quando os 3 elementos da concentração da mente, da circulação do Qi e do movimento da forma sincronizam, são coordenados, é que vem o efeito do equilíbrio do Yin e do Yang. Já ouviu falar, né? Do corpo humano. É como se fosse a relação do homem, da natureza, né? Alcançando aí um equilíbrio dinâmico. E aí vem os resultados, doenças podem ser eliminadas, a saúde pode ser mantida, até o envelhecimento pode ser retardado. No entanto, após ministrar alguns cursos e workshops de Qigong, eu já ouvi vários relatos, né? Principalmente relatos de pessoas que falaram assim: eu pratiquei repetidamente e não vi nenhum resultado. E a orientação que eu fiz na época é a mesma que eu vou falar para você aqui. Se isso pode ter ocorrido porque estava aprendendo a copiar os vídeos e não, o seu espírito não estava presente. Aí eu sempre falo, insista, saia da questão da cópia. Eu tenho que fazer idêntico à pessoa, o modelo lá do vídeo. Insista, persista, para que isso se torne natural e os movimentos se tornem muito mais leves. E aí, né, na ocasião, eu expliquei que cada movimento no Qigong é um ponto-chave. E esse ponto-chave você vai aprender a praticar, né? Por exemplo, as posturas, o processo do movimento e, claro, a respiração. E os praticantes, eles devem primeiro dominar os pontos principais desses movimentos e depois é só alegria. Então, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final antes de ir lá para o vídeo, tá? Para com essa ansiedade. Então, vamos devagar. Olha, para a prática do Qigong, é melhor optar pela respiração abdominal, tá? Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E isso vai autorregular as suas emoções primeiramente durante a prática. E claro,
deixar você muito mais disposta, né? E com a prática repetitiva, os movimentos vão começar a mudar de tensos para soltos, e soltos para uma coisa muito mais estável. Por exemplo, ao praticar mãos alcançando os pés para fortalecer os rins e a cintura, você tem que prestar atenção à sua respiração. Inspire ao se levantar e levantar as mãos, expire ao abaixá-las. Inspire ao acariciar as mãos por baixo das axilas, expire quando suas mãos alcançarem os pés, que é um dos movimentos. E ao praticar punhos cerrados e olhar furioso, aumentando a energia e a força, preste atenção aos socos próximos à costela, baixando os ombros e cotovelo, mantendo o corpo ereto e não se inclinando para frente nem para trás. Use essa força, né, a força dos 5 dedos, ao segurar e puxar o punho para trás, numa linha reta, ao lado da cintura, né? Então são detalhes que a gente vai pegando depois. Se você tiver mais dúvida depois de ver o vídeo, escreve aqui que eu te respondo. Então, alguns detalhes são importantes, como, por exemplo, agachar, né? Tem alguns movimentos que vai precisar agachar. Então, a direção dos joelhos devem ser consistentes com a direção dos dedos dos pés. Faça isso que não vai ter nenhum tipo de problema, porque as articulações dos joelhos não devem dobrar para dentro nem para fora, tá? Os dedos dos pés devem estar apenas ligeiramente girados para fora e não devem estar muito virados para fora, tá bom? Então, qualquer outra dúvida, a gente comenta aqui embaixo. Se for necessário, a gente faz outros vídeos, até quem sabe demonstrando, tá bom? Espero que tenham gostado, se cuidem e boa saúde para todos.